Será que você pode dizer que Jesus é o seu Deus em um momento de aflição? Jesus é misericordioso e socorre todos aqueles que o buscam de coração. Será que você se lembra qual foi a coisa mais preciosa que Deus te deu? Não foram seus filhos, foi o filho dele. Imagine alguma pessoa que você poderia ter feito mal e não fez. E de repente essa pessoa se levanta contra você. Quando Deus nos dá uma palavra desse tipo, acabou para quem se levantou contra nós. Em tempo de guerra não é tempo de chorar, não é tempo de lamentar, independente do tamanho da batalha, independente de quem se levante contra nós, porque quem guerreia em nosso favor é superior a tudo e a todos. Jesus deve ser o nosso Senhor em tempo de guerra e em tempo de paz. E não esqueçamos desse Deus que um dia nos ajudou. Com adoração pelo que Ele é e pelo que Ele já nos deu há muitos anos atrás. O seu Filho Jesus. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, com alguns dos Meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Arrasazon-Damar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Essa foi a palavra usada para descrever Josafá quando soube que um exército enorme vinha guerrear contra o seu povo. Se imagine quando você ficou alarmado. O que você fez? Qual a primeira coisa que veio à sua mente? Quem foi a primeira pessoa que você pediu socorro? Se você, graças a Deus, nunca se sentiu assim, imagine como você ficaria. O que Josafá fez é exatamente o que o Senhor espera de nós. Que Ele seja a primeira pessoa que venha na nossa mente, que seja a primeira pessoa a pedirmos socorro. Josafá decidiu jejuar, mas não somente ele, todo o povo. Para quem não sabe, jejum é uma forma de enfraquecer a carne, ou seja, deixar de fazer as nossas vontades para fortalecer o espírito, para que possamos nos aproximar mais do Senhor, espiritualmente falando. A guerra era contra todo o povo, não somente contra Josafá. Por isso, a busca de Deus deveria ser de todo o povo. E jejuando todos juntos, Josafá levantou a sua voz em oração ao Senhor. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Então Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu governas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos e ninguém pode opor-se a ti. E um ponto importante aqui é que o povo estava unido com o mesmo propósito, que era de buscar a ajuda do Senhor. Se a batalha que você está enfrentando não envolve somente você, mas um grupo de pessoas, só tome cuidado para você não se reunir com pessoas para buscar o Senhor, quando na verdade elas não têm esse mesmo propósito que você. Existem dois tipos de oração de quem está alarmado. Uma de quem começa pedindo socorro e outra de quem começa adorando o Deus que pode socorrê-lo. E essa última foi a escolhida pelo rei Josafá. Ele reconheceu a supremacia do Senhor e lembrou dos feitos desse Deus todo-poderoso. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra do teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Será que você pode dizer que Jesus é o seu Deus em um momento de aflição? E se ele não for? Será que ele vai te socorrer mesmo sabendo que ele não é o seu Deus? Eu não tenho dúvida que vai. Jesus é misericordioso e socorre todos aqueles que o buscam de coração. Josafá lembrou que Deus deu ao seu povo. Mas e você? Será que você se lembra qual foi a coisa mais preciosa que Deus te deu? E o que você fez em gratidão a isso? Ah, jesuíta, com certeza foram os meus filhos. Não foram seus filhos. Foi o filho dele. Ele deu o seu filho Jesus para morrer em nosso lugar. Esse é o maior de todos os motivos de gratidão que podemos ter. E em qual local você busca o Senhor no momento de aflição? Você vai para a igreja, você entra no seu quarto
E você busca com outras pessoas ou se isola? Como você se comporta? E se a sua aflição for causada por alguém que você fez o bem tempos atrás a pedido do Senhor? Mas agora aí estão amonitas, moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que está nos atacando. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Imagine alguma pessoa que você poderia ter feito mal e não fez. E de repente essa pessoa se levanta contra você. Você entra em embate com ela ou você vai buscar o Senhor? Você fez o bem para ela e agora ela está tentando fazer o mal contra você. O que você faz quando se vê numa situação dessas? Você reconhece sua pequenez ou você finge que não está com medo? Finge que pode enfrentá-la abertamente? O fato de uma pessoa se levantar contra nós não significa necessariamente que essa batalha é nossa. Todos os homens de Judá, com as suas mulheres e seus filhos, até os de colo, estavam ali de pé diante do Senhor. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. Ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. No momento que entendemos isso, tudo muda. Perdemos o medo, paramos de olhar para nós mesmos, paramos de comparar a nossa força com a força da outra pessoa. Não nos importa mais o fato da pessoa ser influente, da pessoa ter uma posição social ou profissional maior que a nossa, da pessoa gostar de fazer escândalo, da pessoa falar mais alto do que nós, da pessoa gostar de difamar e por aí vai. Não importa, porque a batalha não é nossa. Quando o Senhor diz, é comigo, descanse, faça tudo o que Ele mandar e não faça nada do que Ele não mandar. Deixe tudo sob a direção dEle. A nossa obrigação é somente seguir fielmente as instruções que Ele nos der. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. Quando Deus nos dá uma palavra desse tipo, acabou para quem se levantou contra nós. A nossa vitória é questão de tempo. Nós só precisamos nos colocar na posição correta, ou seja, na posição que o Senhor nos orientar. Se for para agir, agir. Se for para não agir, não agir. Devemos permanecer firmes, ou seja, não recuar por nenhum motivo, a não ser se o Senhor nos mandar. E não devemos ter medo do rugido dele, porque o rugido do leão da tribo de Judá é mais forte do que qualquer outro. E devemos ficar atentos, porque quando o Senhor disser avance, precisamos avançar. Eu passei por uma situação parecida tempos atrás. Eu morava em determinada cidade, aluguei determinado apartamento, paguei 3 meses antecipado como caução para receber no final quando eu saísse do apartamento, com juros e correções conforme o contrato. Quando chegou o tempo de eu sair, algumas coisas estranhas começaram a acontecer. Primeiro, eu não conseguia entregar as chaves. A pessoa proprietária do apartamento, ela não respondia as minhas mensagens, ela não atendia as minhas ligações, simplesmente sumiu. Liguei diversas vezes. Eu ligava, ela recusava a ligação. Eu ligava várias vezes seguidas. E aí o Senhor me disse, isso é comigo. Essa batalha é minha. Eu precisava devolver a chave porque eu não sabia o que é que poderia acontecer lá na frente, o que é que essa pessoa poderia inventar. E também porque eu precisava receber a caução. Depois de muita insistência, ela mandou alguém pegar a chave comigo e aí entrou a segunda situação. O acordado era que ela ia me devolver os 3 meses com juros e correções, mas ela só queria me devolver metade desse valor, alegando coisas completamente sem sentido e sem nenhuma base contratual.
Troquei uns 3 e-mails com ela, tentando convencê-la de que as alegações dela não faziam sentido, mas ela não abria mão. E detalhe, essa pessoa é um advogado. Depois de tentar argumentar, eu passei um e-mail em definitivo dizendo, dentre outras coisas, com educação e respeito, ou você me paga todo o dinheiro com juros e correções, ou pode ficar com todo ele para você. Falei que ela só me procurasse quando fosse para ela me pagar o dinheiro todo. E eu disse para ela que a minha oração era que o Senhor tivesse misericórdia dela, porque era com ele que ela ia tratar. Depois de uns 2 meses, ela me procurou pedindo a minha conta e eu perguntei quanto ela iria depositar, porque eu não abria mão de que fosse o dinheiro todo, com juros e correções, inclusive com os 2 meses que tinham se passado. E ela me perguntou qual é o valor. Eu disse e ela me pagou o dinheiro todo, do jeito que eu falei. Sinceramente, eu não tenho ideia o que aconteceu entre ela e o Senhor. Não sei o que ela viveu nesses 2 meses, mas uma coisa eu tenho certeza: o meu Deus batalhou por mim. Eu não fui para a justiça, isso não é uma regra, foi a orientação que o Senhor me deu nesse caso. Eu não fui grosseira, eu deixei o Senhor batalhar por mim. Agi somente quando senti de Deus de agir, como passar os e-mails, depois sair de cena. E olha que eu estava sem trabalhar, precisando do dinheiro que era meu por direito. Como não adorar esse Deus? Josafá prostrou-se rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostrou-se em adoração perante o Senhor. Então os levitas, descendentes dos coatitas e dos coreitas, levantaram-se e louvaram ao Senhor, Deus de Israel, em alta voz. Em tempo de guerra não é tempo de chorar, não é tempo de lamentar, é tempo de adorar o nosso Deus. Esse povo que estava prostrado rosto em terra era o mesmo povo que estava prestes a entrar em uma guerra. E essa adoração acaba fortalecendo a nossa fé. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: Escutem-me, Judá e povo de Jerusalém. Tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. Um dos textos lidos diz que o exército era enorme e que quando Josafá soube, ele ficou alarmado. E agora Josafá diz: tenham fé no Senhor. Independente do tamanho da batalha, independente de quem se levante contra nós, não podemos perder a nossa fé nunca, porque quem guerreia em nosso favor é superior a tudo e a todos. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: Deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Eles não estavam louvando dentro do templo do Senhor, dentro do palácio real. Estavam louvando à frente do exército, indo em direção a uma guerra. Quando começaram a louvar, a vitória deles começou a se concretizar. Muitas vezes a nossa contribuição em uma batalha deve ser somente de louvar, de adorar o Senhor. O resto é com Ele. O que Ele vai fazer pouco importa, porque confiamos no poder e na soberania dEle. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se havia visto o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia, eles se reuniram no Vale de Bereca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, ele é chamado Vale de Bereca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Aqui eu entendo que quando ganhamos uma batalha, quando colocamos a nossa confiança no Senhor, onde seguimos fielmente as suas orientações, não ganhamos somente a batalha simplesmente, ganhamos muito mais. A batalha que eu enfrentei, infinitamente menor do que essa e de tantas outras, no final a pessoa que antes queria me pagar menos da metade, me pagou exatamente o valor que eu queria.
Eu ganhei muito mais do que um dinheiro que me era de direito. Ganhei a oportunidade de mostrar para ela o poder do Deus que eu sirvo. Desse momento em diante, coloquei ela nas minhas orações e eu não tenho dúvida que isso abriu caminho para uma futura conversão. Eu penso que o que ganhamos, além do que era esperado em uma batalha, são os nossos despojos dos dias atuais. Quando ganhamos uma batalha com o Senhor à frente dela, o nome dele é glorificado. Entraram em Jerusalém, foram ao templo do Senhor, ao som de liras, harpas e cornetas. O temor de Deus veio sobre todas as nações, quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Também e principalmente não podemos esquecer de agradecer ao Senhor pela bênção recebida. É fundamental que deixemos o Senhor conduzir do início ao fim, sem tentar em nenhum momento dar uma ajudinha. Precisamos depositar total fé no poder que o Senhor tem. E não podemos em nenhum momento desistir, porque no final não só conseguiremos o que queremos, como poderemos ter levado pessoas a reconhecerem que só o Senhor é Deus. E você pode pensar, nossa, como o rei Josafá era uma bênção. E era sim. Porém, ele não vigiou. E antes de terminar, eu queria mostrar esse mesmo rei Josafá, depois de toda essa fé, depois de toda essa entrega. Assim Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sili. Ele andou nos caminhos de Asa, seu pai, e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras e o povo ainda não havia firmado o coração no Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, do início ao fim, estão escritos nos relatos de Geu, filho de Hanani, e incluídos nos registros históricos dos reis de Israel. Posteriormente, Josafá, rei de Judá, fez um tratado com Acasias, rei de Israel, que tinha vida ímpia. Era um tratado para a construção de navios mercantes. Depois de serem construídos os navios em Ezion-Geber, Eliezer, filho de Dodova de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: por haver feito um tratado com Acasias, o Senhor destruirá o que você fez. Assim, os navios naufragaram e não puderam sair para negociar. Aqui nós vemos que no momento de aflição, buscamos o Senhor, colocamos Ele em primeiro lugar, o adoramos, e aí quando a paz reina, deixamos de fazer coisas que o Senhor gostaria que fizéssemos. No caso de Josafá, era para ter derrubado os altares idólatras, ou tomamos atitudes sem consultá-lo. Jesus deve ser o nosso Senhor em tempo de guerra e em tempo de paz. E que depois de uma grande bênção, vigiemos e não esqueçamos desse Deus que um dia nos ajudou. Que o nosso bom e misericordioso Deus nos ajude a não nos desesperarmos diante de uma iminente batalha. Que o busquemos em primeiro lugar, não somente com pedido de ajuda, mas principalmente com adoração pelo que Ele é e pelo que Ele já nos deu há muitos anos atrás. O seu Filho Jesus. Que Ele nos ajude a ter fé do início ao fim. E que batalhemos o adorando em todo o tempo. Que não deixemos de testemunhar o poder do Senhor para aqueles que se levantaram contra nós. E que tenhamos um coração sempre grato. Um cheiro para todos vocês e que o nosso bom Deus os abençoe grandemente.